primeira coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai falar de RF é o posicionamento da recepção em relação à transmissão. Vocês viram ali que alguém já falou sobre isso, né? Ah, onde é que eu boto, onde é que eu posiciono e tal? Vamos lá, posicionamento, tá? Olha, um exemplo que é muito clássico aí. Uma sala pequena, tá? Uma sala relativamente pequena. A posição 2 é ali em cima. É lógico que é muito melhor que o receptor esteja perto do meu transmissor. Mas, se isso não é uma possibilidade para você e tal, coloca ele de uma forma que ele tenha uma visada livre, ou seja, que ele enxergue livremente o seu transmissor. Ali embaixo, o meu sinal, se vocês repararem, essa setinha azul ela vai ficando mais fraca. Porque o sinal que eu estou transmitindo ele vai sendo enfraquecido pelo corpo humano. E ali em cima, isso não acontece. Ali em cima, esse sinal ele vai sendo transmitindo full, né? Ele vai todo sendo transmitido. Então, olha que maravilha. O meu sinal ele sai do meu transmissor ali, que é o meu cantor, com aquele cabelo ali, e ele vai direto para lá, sem a interferência do corpo humano. Isso não é bom? Isso para a gente é o ideal, tá? A outra coisa muito importante é o posicionamento das antenas, a polarização. E aí aqui eu tenho uma imagem que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. O que essa imagem aí mostra pra gente, galera? Eu tenho duas anteninhas daquela que vem geralmente no nosso microfone mais simples, tá? E o meu transmissor, ele está polarizado em relação a ela, ou seja, a antena do meu transmissor está na mesma polarização, na mesma direção, na minha antena do receptor. Conforme eu deito o meu microfone, ou seja, conforme eu vou falando com o meu microfone assim, ela agora não está polarizada, ela está não polarizada. Porque o que é a polarização? Polarização de uma antena nada mais é do que os campos eletromagnéticos, né, o elétrico e o magnético, desse transmissor estarem ligados, né, na mesma direção. Então, olha aqui, ó. Eles estão ligados na mesma direção. Quando eu faço isso, eles não estão na mesma direção. Ó. E aí eu posso ter uma queda, olha ali, conforme o nosso gráfico, de até uns 16 dB, só porque o meu microfone estava assim, eu falo assim, para eu virar ele assim. Ó. Então o microfone estava reto, ele deitou. Só isso já pode fazer uma queda muito brusca na minha qualidade de recepção. Então, a polarização é algo muito importante. Né? Breda, mas como é que eu faço a polarização então? Ué, como é que fica o seu pastor? Como é que fica o seu cantor? A maior parte do tempo ele fica com o microfone assim ou ele fica assim? Depende, né? Cada um usa de um jeito. Então, se ele usa mais aqui, tenta botar a antena na mesma polarização que ele. Não precisa ficar mexendo a antena durante o culto, durante o show, mas tenta fazer o meio termo. E daí surgiu a antena 45 graus, né? Que ela fica mais curvada. Aí ela está no meio do caminho ali. O importante é você tentar polarizar o máximo possível. Aqui tem uma imagem muito legal da RF Venue, que se a gente olhar, esse PDF depois está à disposição de vocês, ela mostra ali, né, uma antena, uma mistura de antena LPDA com uma antena normal, né? E aí você vai vendo o quanto vai caindo conforme você vai deitando o microfone a sua polarização. Então, uma antena que não esteja polarizada não vai funcionar? Não, ela vai funcionar. Mas a quantidade de sinal que ela vai receber é muito menor e isso pode influenciar, né? Uma outra coisa, falando ainda sobre antena, estamos no tópico 2. Indo para o tópico 3, mas falando sobre antena todo mundo está cansado de reclamar sobre tampar a cápsula do microfone. Ah, porque tampa a cápsula, é muito ruim. Ok. Se eu não posso tampar a cápsula, eu também não posso tampar a antena do meu microfone. Isso pode ser um problema. Por quê? O corpo humano ele absorve o campo eletromagnético. Quando eu tampo a antena, eu estou diminuindo a quantidade de sinal que eu estou transmitindo, né? Então, isso também é uma questão, tá? Então, não tampar a antena é uma excelente dica, principalmente se você está num lugar muito poluído, muito sujo, né? E quem usa body pack, não deixar a antena muito enrolada, muito em volta do body pack, não, deixa a antena esticada, né? O ideal é sempre isso.
e aí esticada de forma polarizada, como a gente viu, né? Então, antenas sempre livres, ok? Uma outra coisa que é sempre importante falar, a gente já falou em algumas lives aqui, é sobre o sistema diversity. Por que, que o microfone sem fio tem duas antenas, tá? Ele tem a antena A, ele tem a antena B. Vou fazer uma pergunta aqui que quem já assistiu live aqui no canal vai saber responder, hein? Quero a resposta de vocês no chat. Se preparem para responder. Por que, que o microfone tem duas antenas, A e B? Pelo motivo 1, para as duas antenas cobrirem a mesma área do palco, ou pelo motivo 2, para cada uma cobrir ali uma área diferente do palco? O motivo é o motivo 1. O 1 é ótimo. 1, né? Se você achou que era o motivo 2, você, como diz nosso amigo Faustão, você errou, tá? O motivo certo é o motivo 1 pelo seguinte, olha o que acontece quando a gente tem um palco com um transmissor, né, tá ali, e o sistema diversity rodando. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O meu bodypack ele vai andar. Olha agora, a antena A está mais forte, B está mais forte, A está mais forte, B está mais forte. Ele vai andando, e conforme ele vai andando, cada uma das antenas vai ficando mais forte em relação à outra. E isso é feito para que o tempo inteiro eu tenha assim, sinal nas duas antenas, mas caso eu tenha um cancelamento, caso eu tenha um ponto de fuga, caso eu tenha qualquer problema numa das antenas, né, a outra assume. E ele faz essa comutação de antena A para B instantaneamente. Isso é muito útil para a gente, né? Então, hoje em dia, usar um sistema que não seja diversity é quase que inviável, na minha opinião. Tá? Então, o quinto motivo aí, o quinto passo é usar sempre o sistema diversity. Né? Escolhendo o seu microfone. O que eu preciso me atentar na hora de escolher o microfone? Mas coisas que eu acho que a gente não pode deixar de pensar é a diferença entre um microfone sem fio e um microfone caro. Primeira coisa é scan. Scan. Ele faz um escaneamento, ele consegue escanear, ele consegue me salvar se eu precisar, ele tem um auto-scan ali. Isso, para mim, é muito importante. Então, o scan, para mim, talvez seja uma das ferramentas primordiais. Tá? A outra é até a ver com o que o Gilson falou aqui, ó, quantidade de transmissores simultâneos. O tamanho do lugar que ele ocupa, ou seja, quanto que ele ocupa no mesmo espaço, quanto que eu consigo encaixar ele em algum lugar, né? Então, o lugar que eu digo é assim, por quantos transmissores simultâneos a gente consegue encaixar? Porque quanto melhor for o meu sistema, mais caro ele for, mais eu consigo encaixar no menor espaço. Por exemplo, aqui no estúdio do Áudio, será que eu consigo encaixar 1000 pessoas aqui em pé? Não consigo, não consigo. É um espaço relativamente pequeno, não consigo. O microfone sem fio tem essa mesma coisa. Agora, essas 1000 pessoas são pessoas gordas, magras. Se forem pessoas muito gordas, talvez eu não consiga encaixar 50 pessoas. Se forem pessoas magérrimas, talvez eu consiga encaixar 50 pessoas. Então, qual é a largura de banda, né? Isso não tem nada a ver... não estou criticando se a pessoa é gorda ou magra, não é isso. Mas é para pensar sobre tamanho, sobre espaço. Quantos carros eu consigo encaixar numa garagem? Muito menos do que bicicleta. Talvez eu consiga encaixar 1000 bicicletas numa garagem e carros talvez eu só consiga encaixar 10. Então, quantos carros eu consigo encaixar numa mesma garagem onde eu encaixo 1000 bicicletas? É sobre isso que a gente está falando. Então, o seu microfone ele é um carro, ele é uma bicicleta. Tá? A maioria das pessoas pensa como todo mundo pensou, 2 sinais. Mas, na verdade, a gente tem ali algumas intermodulações ou frequência de batimento. Olha o que está acontecendo aqui em cima, tá? Eu tenho 2 microfones ligados, galera. Um ligado em 590, o outro ligado em 595 MHz. Liguei os dois. Quando esses 2 microfones estiverem próximos ali, estiverem cantando ali pertinho, o que pode acontecer? Mais frequências vão surgir. Então, pensa o seguinte, eu tenho 2 mics ligados, 590 e 595. Eu posso ligar o terceiro microfone em 600 MHz? Não posso, porque é uma intermodulação desses 2 microfones. É isso mesmo.
dois microfones sem fio ligados próximos, eles me geram mais 2 sinais, pelo menos. Na verdade, eles geram muito mais. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá?